Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério da Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, profeta Ezequiel, profeta maior, né? Depois de Isaías e Jeremias, Ezequiel, agora que a gente está estudando, capítulos 15 ao capítulo 19. O capítulo 15 vai comparar Jerusalém com uma videira. E a videira, ela na Bíblia simboliza muitas vezes vida. Jesus fala que a videira é verdadeira, em mim dá bons frutos, né? E uma questão também do contexto cultural. Israel tinha plantação de vinhas, né? Porque era produtora Israel era uma nação produtora de vinho, né? Tinha muitas vinhas e muitas videiras, né? Então, começa assim: a palavra do Senhor veio a mim e diz: filho do homem. Outra vez se refere a Ezequiel como filho do homem. Em que madeira a videira é melhor do que o galho de qualquer árvore, de qualquer floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisa? Depois de lançado no fogo como combustível e o fogo queima as duas extremidades e carbonizar no meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para alguma coisa, então, enquanto estava inteiro, muito menos será quando o fogo queimar e estiver carbonizado. E aqui está falando da destruição de Jerusalém, né? Da destruição de Jerusalém e da destruição pelo fogo, especificamente pelo fogo. Por isso, assim diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Então a gente já viu aqui uma representação simbólica de um castigo, né? Ezequiel usa muitas metáforas, muitos símbolos, tem muitas visões, né? O capítulo 16 vai falar, também é uma alegoria, da infidelidade de Jerusalém. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém: sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era um amorreu, sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal e nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer coisa por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto de você, espenhando em seu sangue, enquanto você jazia ali em seu sangue, ele disse: viva! Aqui o Senhor dando vida, né, à nação de Israel e Jerusalém, né, lá, anteriormente Salém. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu e se desenvolveu, se tornou mais lindo das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu. Aqui Jerusalém está falando como uma mulher, aqui representando como uma mulher, né? E o cuidado aqui de Deus, né, com a mulher, né? Mas você ainda estava totalmente nu. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que você já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você, cobri a sua nudez e fiz um juramento, né? E aqui está falando aqui como simbolizando Jerusalém como uma jovem, né? E aqui está falando sobre o casamento, sobre a aliança, mas não tem nada, não tem referência nenhuma à aliança do Sinai, aliança sinaítica, né? A gente teve a aliança abrâmica, a noética e a sinaítica, né? E aí vem falando: mas você confiou em sua beleza, usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos que passaram por perto da sua beleza, se tornou deles. E aqui você está falando o que o profeta está dizendo é que Jerusalém se vendeu, se tornou ímpia e aceitou a promiscuidade, aceitou o suborno, né? Se desviou das ordens, dos caminhos do Senhor, né? E você ainda pegou seus filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificou com comida para os ídolos. Está falando aqui do sacrifício de Moloque, né? A sua prostituição não foi
suficiente. Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Está falando, olha que coisa terrível isso, né? Coisa terrível isso. E aí fala-se, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, sua irmã Sodoma e suas filhas, e as filhas dela jamais fizeram o que você fez com você e suas filhas têm feito. Ora, este é o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e vinham despreocupados, não ajudavam os pobres nem os necessitados, né? Mas tinham práticas repugnantes. Está falando aqui da prostituição de Jerusalém e comparando Jerusalém com Sodoma, falando das práticas repugnantes e, entre outras coisas, está falando aqui de uma coisa que é fundamental na Torá, na lei da Torá, o cuidado com o próximo. Quando fala aqui que não ajudou o semelhante lá em dificuldade. Levítico fala claramente sobre isso, né? Meu irmão Mima. E aí, então, quando eu fizer apropriação em seu favor, por tudo que você tem feito, você se lembrará, se vergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação, palavra do Senhor. São capítulos de juízo. Capítulos de juízo, né? E aí vem agora, no capítulo 17, uma comparação de águia, duas águias e a videira, ou seja, a comparação aqui. Águia significa altivez, significa poder, significa reino, né? E videira, como já dito lá, significa vida, né? Significa fruto, né? Vê a minha palavra do Senhor, filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles assim, diz o soberano Senhor: uma grande águia com asas poderosas, penas longas, basta plumagem de cores variadas veio ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro. E aqui o cedro tem a ver com a dinastia de Davi. A gente vai ver lá que Josias foi o último rei piedoso. Depois Zedequias morreu lá, né? Morreu no cativeiro, né? Babilônia teve os olhos arrancados, viu seus dois filhos morrerem, assassinados, né? Lá por Nabucodonosor. Apoderando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para a terra de comerciante, onde plantou uma cidade de mercadores. Está falando aqui da extradição, está falando aqui do cativeiro e do exílio do rei Zedequias, que foi levado para o cativeiro babilônico, né? O broto mais alto do cedro é o quê? É o rei. O cedro tem a ver com realeza aqui. Depois apanhou um pouco de semente da sua terra e o pôs em solo fértil. Eles plantou como um salgueiro junto a muita água. Eles brotaram, formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos e brotos. Mas havia outra grande águia. Interessante a gente observar aqui que a videira era baixa, ou seja, estava dominada, ia em direção à águia. Significa o quê? Vassalagem. O rei que ficou lá seria vassalo, seria cativo do exílio babilônico. Interessante isso. Havia uma outra grande águia com asas poderosas, rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, estendeu seus ramos em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles assim diz o soberano, o Senhor: ele vingará, ela vingará, não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que dela brotar secará. Não serão necessários braços fortes nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Assim que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental atingir, murchando e desaparecendo o lugar onde crescia? Está falando aqui da destruição de Jerusalém. E essa outra águia aqui, nada mais, nada menos é do que, a gente está vendo aqui essa outra águia grande aqui, nada mais, nada menos é a ajuda que Judá, Israel, pediu ao Egito. Eles mais uma vez erraram. Em vez de pedir ajuda e se voltar e se arrependerem para Deus, foi pedir ajuda ao faraó do Egito, né? E aqui
Interessante, talvez seja o faraó Ofra, ou Ofrá, né? Veio depois a mim esta palavra do Senhor: diga a essa nação rebelde, você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e seu nobre o levou consigo de volta para a Babilônia. Está dizendo aqui da rebelião, né? E da deportação. A primeira deportação foi dos nobres, do rei, né? Foram 4 etapas de deportação, né? E aí fez um tratado real com a família e colocou líderes da terra, mas aqui o Zedequias ele recorreu ao faraó do Egito e se rebelou, mas foi um ato de rebelião contra Nabucodonosor e que não deu em nada, nem prosperou o reino. E aí fala assim: levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas sua sobrevivência pelo cumprimento do tratado. Mas o rei se revoltou contra ele, conforme eu tinha dito aqui, e enviou mensagem ao Egito pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou, cujo tratado rompeu. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra. E aqui está dizendo que Nabucodonosor colocou Zedequias no trono como vassalo e não foi sábio, não foi prudente e não seguiu as ordens de Nabucodonosor, se revoltou contra e acabou morrendo, né? O capítulo 18, ele fala, interessante também a gente observar, que fala sobre as culpas, né? Esta palavra do Senhor veio a mim: o que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos embotam? Está falando aqui de culpa, né? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Deus é o Senhor da história, né? Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito, e não come no santuário que há nos montes, nem olha para os ídolos. Não oprime ninguém, nem nada. Ele age segundo meus decretos, obedece fielmente a minhas leis. Esse homem é justo, com certeza viverá. A palavra do Senhor soberano. Suponhamos que ele tem um filho violento que derrama sangue, embora o pai não tenha feito nenhuma delas, né? E aí faz tudo quanto é coisa errada. Ele diz: ele não morrerá por causa da iniquidade do outro, morrerá por causa da sua própria iniquidade. O que está dizendo esse capítulo aqui é o seguinte: que quem pecar morre. Eu não posso ser culpado pelo pecado de alguém. Assim como a salvação é individual, o pecado também é individual. É o que está sendo dito aqui. Palavra do soberano Senhor. E isso aplica-se nas nossas vidas até hoje, meu irmão e minha irmã. E o capítulo 19 é um canto fúnebre, né? Vocês vão ver que tem 3 cadências ali, perceber? É um canto fúnebre, que geralmente era preparado, composto, né, para o enterro de líderes tombados, né? E às vezes usado de modo irônico, né, por incrível que pareça, pelos profetas do Antigo Testamento, para lamentar ou ironicamente predizer a morte de uma nação, que é o caso aqui. Levante um lamento pelos príncipes de Israel, diga que leoa foi a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte e aprendeu a despedaçar a presa, devorou homens. E aqui, meu irmão e minha irmã, você vem acompanhando tudo e a gente está observando aqui que é uma outra. Esse cântico fúnebre tem uma personificação aqui da leoa, né? Que pode ser Judá ou Israel, né? E provavelmente Israel aqui, a leoa, é a mãe dos reis, né? Que é considerada a terra como mãe dos reis, né? Meu irmão, minha irmã. E aqui ele encerra esse canto fúnebre falando assim coisa: nela não resta nenhum ramo forte que seja o próprio para o cetro de um governante. Ou seja, não há ninguém da linhagem de Davi lá, foi
foi levado para o exílio babilônico, né? Este é um lamento e como lamento deverá ser empregado. Eu encerro esse capítulo. Meu irmão e minha irmã, que o Santo Espírito esteja sobre nós sempre, nos fazendo entender a Bíblia e fazendo entender que só a Bíblia, só o estudo da Bíblia é capaz de mudar a nossa perspectiva e entendimento de vida. Deus nos abençoe. Amém.